Boa noite! Boa noite a você que acompanha o Instagram aqui da Rede Sempre TV. Que prazer poder estar com vocês hoje, dia 10 de setembro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a temática aí do Setembro Amarelo com a doutora Eugênia, ela que é fisioterapeuta e reprogramadora mental, que já deve estar chegando aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. Olha, as pessoas estão vindo, estão chegando. Andressa, seja muito bem-vinda. João Vitor, seja bem-vindo também. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para a gente é sempre muito importante falar sobre as emoções, falar sobre pessoas, sobre como a gente tem encarado os desafios da vida. Vocês sabem que a nossa televisão ela tem dedicado tempo a isso, né? Nós temos aí vários programas que são linkados com as emoções. A gente tem programas aí com a doutora Mariana, que é para os pais, na educação dos filhos. Nós temos o Pode Amar, que a doutora Cris também vai estar com a gente aqui no próximo dia 12, falando sobre essa temática do Setembro Amarelo. E hoje nós vamos conversar com a doutora Eugênia, ela que já esteve aqui, a gente teve que sair, nós fizemos uma mudançazinha aqui na posição do celular. Amanhã esse programa será reprisado pela Rede Sempre TV e vai estar também no YouTube da Rede Sempre, tá bom? Então, para vocês compartilharem, chamarem o máximo de pessoas possíveis, com certeza nós vamos crescer muito nessa live de hoje. Será que a Eugênia já chegou? Ela já está na live? Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Doutora Maria Eugênia, ela já está na live. Vai ser muito rico e vai ser de grande valia para todos nós, tá? Um grande beijo para você que já está na live, você que pode, convida outra pessoa, compartilha, que com certeza vai ser um momento de muita edificação aqui para todos nós e crescimento. Cadê a doutora Eugênia? Já aceitou meu convite? Agora que apareceu, não tinha aparecido não. Ótimo. Seja muito bem-vinda. Claro aí. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada a todos que estão presentes e que vão assistir depois, né, desse momento que vai ficar gravada a live. Então é importante aqui a gente estar compartilhando esse tema de muita importância para todo mundo, independentemente da idade, né? Porque quanto mais cedo a gente começar a ficar ciente, não só ciente, a gente ter consciência, né, de como é que funciona a nossa mente e a repercussão dela em nossa vida. E quando eu falo mente, eu estou falando a mente subconsciente e a mente consciente. Aí a gente vai bater um bom papo aí a respeito delas. Vamos sim. Eu tô vendo, gente, que você tá vestida de Zeli Boutique, né? Tá vestida isso aí. Exatamente. Obrigada. Tem que fazer jus, né? A dona da boutique. Pela honra. Pessoal, olha, eu quero apresentar a doutora Eugênia, tá? Eu costumo me apresentar porque a gente vai passar na televisão, no YouTube, para as pessoas que não me conhecem, mas eu sei que eu estou em casa, estou no canal da Rede Sempre, que é o meu próprio canal de televisão. Sou Patrícia Lane, jornalista, né, empreendedora. Eu, há 1 ano e meio atrás, justamente por essas questões emocionais, por enfrentar muitos desafios dentro da minha alma, eu resolvi me desafiar e abrir uma loja de moda feminina, que é uma coisa que eu amo muito fazer, que é a Zeli Boutique, e Eugênia é uma das minhas clientes. Então, pessoal, foi uma conexão que aconteceu nesse meu novo momento que me trouxe esse crescimento tão intenso através dos conteúdos que a Maria Eugênia vem produzindo. Então, cada visita que ela faz na loja é uma riqueza, é um insight, é uma coisa nova que acontece. As nossas conversas no WhatsApp, os vídeos que ela produz no Instagram. E aí, por isso que eu tenho sempre convidado, acho que já é a nossa terceira live aí, se eu não estou equivocada. E eu não podia deixar de começar Setembro Amarelo com uma profissional que, desde que eu conheço, ela já avançou assim, já, sabe, pivotou algumas vezes e que tem sido influência para tantas mulheres em todo o Brasil. Então, Eugênia, a partir dos nossos próprios desafios, né, porque a vida da gente está imersa na nossa realidade, nunca na realidade do outro, né, a partir dos nossos próprios desafios, o que você começaria dizendo para quem está na live pensando assim: ah, tudo bem, eu não vou me matar, não quero tirar minha vida, mas minha vida não tem muito sentido.
Eu estou vivendo aqui por viver, estou vegetando, meus projetos, sei lá. Porque tem muita gente assim, né? Esse setembro amarelo, ele tem que ser tratado com muita clareza, porque as pessoas às vezes morrem 10 anos antes de morrer, porque elas param de sonhar, param de se desafiar. Fala um pouco pra gente sobre como é conseguir voltar para a vida. Primeira coisa que eu vou falar é que para a gente mudar a nossa realidade, né? Para as pessoas que estão nesse estado, nessa situação, mudarem essa realidade delas, elas têm que mudar primeiro a energia delas. Para a gente mudar a nossa energia, a gente tem que mudar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Porque a energia que a gente emite é quando eu falo de energia, é a vibração e tudo vibra no mundo, né? Na verdade, nós vibramos, a matéria, qualquer matéria vibra, tudo vibra e está em constante movimento. Então a gente tem que mudar a energia da gente. E a energia da gente é a leitura justamente das nossas emoções. Porque as nossas emoções é que atraem situações e circunstâncias e pessoas, né, correspondentes àquilo que a gente está emanando, a essa energia que a gente está jogando para fora, certo? Então, para isso, a gente também tem que saber uma coisa muito importante, que a gente não tem como mudar a nossa realidade se a gente não muda os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. E a outra coisa mais importante ainda, que corrobora essa questão aí que eu estou falando, é de você não depender do seu mundo externo para você estar bem, ou então para você, né, agir bem. Ou seja, tá tudo dando ruim lá fora para você. Tá tudo dando ruim lá fora porque aquilo ali é o seu reflexo. É o reflexo das emoções, é o reflexo da vibração, da energia, da frequência que você está emitindo para o universo. Isso é física quântica. Tudo isso que eu estou falando aqui é estudo baseado em física quântica, certo? E então, a partir do momento que o seu externo, o seu exterior, o seu trabalho, as pessoas com quem você convive estão te mostrando uma determinada coisa, você tem que ter a plena certeza que você tem que se trabalhar. Você tem que trabalhar o seu interior para que o exterior, aquilo que está ao seu redor, ele modifique. Por isso que você não pode ser vítima do seu ambiente externo. Porque quando você está no seu ambiente externo, está tudo dando ok, você está bem, ótimo, ah não, fulano de tal me tratou bem, o trabalho está dando tudo certo, a família está indo bem, não estou tendo nenhum problema, aí está todo mundo alegre. Mas aí a partir do momento que algo começa a acontecer, e esse algo sempre vem em correspondência com aquilo que a gente pensa e que está mandando como ondas elétricas para o campo e com aquilo que a gente está emocionando, emocentizando, né? Tem até uma moça que fala esse termo, emocentizar, que é Elaine Orives. E aí, quando você emocentiza, né? Então, você vai estar atraindo, porque o coração é a representatividade da emoção. E o coração, ele emite um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o campo elétrico da mente, do cérebro. Então, por isso que a gente fala, a gente não, a física quântica fala que o coração, ele atrai. E o coração é a emoção. Tudo aquilo que você joga para fora de você, volta para você, na mesma intensidade. Então, as pessoas que têm os resultados ruins com relação à sua saúde mental, física, estão precisando mudar quem elas são, mudar o hábito de ser elas mesmas. Porque quando você muda o hábito de você pensar daquela forma, de ter aquela emoção e de agir daquela forma, porque o pensamento ele carrega uma emoção, né? E a emoção gera um comportamento. Então, a partir desse momento, quando você muda lá o pensamento, você vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua personalidade e tudo mais vai mudar também. Você
vai criar uma nova realidade para você. Então, é essencial que a gente limpe, que a gente desprograme essa mente subconsciente ou inconsciente. Tem linhas aí que falam esse termo subconsciente e inconsciente, mas que no frigir dos ovos é a mesma coisa, que é o piloto automático que nos rege. Todo mundo imagine um computador, quando o programa está passando ali e você dá o enter e ele não responde ao seu comando. É a mesma coisa a nossa mente subconsciente. Ela está ali para nos proteger. Ela é uma série de hábitos que nós aprendemos. Ela é como se fosse uma terra que recebeu a semente e ela não sabe. Ela vai germinar mesmo que a semente seja ruim. Se for ruim, ela germina. Se for boa, ela germina também. Então, ela faz aquilo que a mente consciente, que é 5%, manda. Só que a mente consciente, ela só pode começar a pensar coisa diferente se essa parte da mente, que é a subconsciente, que a gente não enxerga, mas os resultados da nossa vida que mostram como é que ela é, em que paradigma, em que crença a gente está inserida, a gente tem que desprogramar todo esse programa para poder a gente começar a pensar diferente. Porque eu vou fazer uma analogia aqui para você. Posso continuar falando? Pode. Tem umas perguntinhas aqui. Porque eu vou fazer uma analogia. O corpo, certo? Trabalho com o corpo, né? Trabalho com tudo quanto é tipo de problema. Não trabalho só com problema muscular, trabalho com o corpo. Com vários tipos de doenças, emocionais e físicas. O corpo, ele é a linguagem das emoções. As emoções, elas são a representatividade da mente subconsciente ou inconsciente, certo? E o cérebro é a representatividade do nosso pensamento. Então, o pensamento, ele é 5%, está ligado com nosso córtex, neocórtex, né? Nosso raciocínio. E a emoção está ligada com o coração aos 95%. E é o sistema nervoso autônomo, que é o que eu trabalho, certo? Então, existe, com o passar dos anos, até os 35 anos já foi comprovado que essa caixa aí da mente subconsciente, que fica lá no sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso autônomo, a representatividade dele, fecha até os 35 anos, com todos aqueles padrões, aquelas crenças, aqueles paradigmas, tudo aquilo que você trouxe da sua ancestralidade, né, até hoje, até a data que você está atualmente. Por exemplo, hoje, você, Patrícia, trouxe tudo aí que você, né, da sua ancestralidade, tudo que você vivenciou na sua família quando pequena, quando você também, depois que se casou, que teve filho, a sua vida até hoje. Então, normalmente a gente vai atraindo para a nossa vida tudo aquilo que a gente já está lá dentro nessa mente subconsciente. A gente vai atraindo situações, circunstâncias, pessoas que vão carimbar aquilo que a gente tem no nosso subconsciente, né? E aí, quando você vê quais são as Se a maiores... gente tivesse uma caixa preta, vamos imaginar assim, com todas as nossas informações e aquilo fosse respaldando e gerenciando todas as atitudes que a gente vai tomar dali para frente. Então Exatamente, é o essa piloto automático. Você não tem consciência. reprogramação mental, ela É tem uma que programação, é um ser paradigma, é uma crença, tudo a mesma coisa. Paradigma, programa, crença, tudo a mesma coisa que vem reger a gente, as nossas atitudes. Imagine, por exemplo, vou fazer uma analogia. Quando você, às vezes, já aconteceu comigo, quando você esquece uma senha de um cartão do banco, ou então de um celular, esqueci. Aí você olha pro celular, vai lá com o dedo vai sozinho. Não vai? Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Pô, eu não me lembro, mas na hora o dedo pega, bota a senha certinha. Porque o corpo da gente, que é a representatividade da emoção e da mente subconsciente, desse programa, ele passou a ser, ao invés de servo, o mestre da nossa mente
da nossa mente consciente. Quem tem que mandar, quem tem que tomar atitude é os 5%. Só que os 5% ele é mandado pelos 95%. Entendeu? E a gente já Nossa, começa uma a... coisa você está falando algo muito importante, por exemplo, quando as pessoas também têm comportamentos errados, né, que são tidos até alguns como crimes, isso tudo está no hábito do corpo, precisa controlar isso, né, precisa repensar tudo isso, né? Mas Então, o desejo de programação mental, uma pessoa, para ter consciência de que ela precisa passar por uma reprogramação mental, ela tem que estar observando os resultados dela, né? Ela tem que tomar consciência, não, olha, eu não estou legal, né, nesses resultados aqui, eu preciso reprogramar minha mente. É uma questão de consciência, né? Tem muitos livros, inclusive, autores, que falam que a cura, ela vem pela consciência. Então, tem isso. gente que nunca vai mudar, porque não tomou consciência dessa necessidade. Dentro Mas do seu espectro de trabalho, você acredita que as pessoas estão tomando mais consciência da necessidade de mudança? normalmente as pessoas começam a pensar em mudar quando elas estão muito doentes. Quando elas Já estão, tem quando elas já crises, né? passaram por tratamentos e não obtiveram resultados. E aí elas começam a perceber as suas emoções e as suas ações e os pensamentos que permeiam, né, sua mente. E aí começam a ver, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Então, é o primeiro passo quando a pessoa quer, mas a pessoa tem que querer. A questão é essa, eu vejo que as pessoas querem, mas elas não têm comprometimento com elas mesmas. Porque a gente tem que ter o comprometimento na nossa mudança. Porque não é fácil. Não vou fazer aqui historinha de... Não é fácil, porque imagine você a vida inteira agindo, pensando e se emocionando de uma forma. Eu falo por mim. Eu fui, faço minha reprogramação todos os dias, desde outubro do ano passado. Eu falo isso para todo mundo, toda live, tudo quanto eu falo. E a gente vai sempre estar se reprogramando, porque o objetivo é a gente se reconectar com Deus. Na verdade, é isso. Que quando a gente nasce para ser semelhança de Deus, né? Claro que Deus é um ser supremo, né? A energia suprema, tudo, a inteligência infinita, né? Mas a gente, o objetivo é esse, a gente está com as emoções positivas. A gente não é para a gente ter raiva, não é para a gente ter dúvida, sentimento de incapacidade, de insegurança, mas é o que a maior parte das pessoas tem, porque vai passando ó, de pai para filho, avô para pai, para depois filho, entendeu? Então é essa ancestralidade toda que eu estou falando aí. Então, eu por exemplo, estou dando um exemplo, não é fácil, mas é possível sim. Você tem que querer e tem que se comprometer e tem que ter consistência para continuar o processo. Como tudo na vida, né? A gente não quer Muita alcançar um... resistência, né? Hum? O É quê? necessário muita resistência para poder você realmente mudar de Mas por comportamento. isso que eu tô Uma coisa que eu observo também muito a partir de mim, né? Nós, como seres humanos, de um modo geral, nós sempre temos muitas expectativas, né? A gente sempre, eu acho que ser positivo é um padrão. Todo mundo começa a vida, né? Cheio de sonhos. Às vezes eu escuto até as pessoas falarem assim: ah, o jovem está falando isso porque ele é muito idealista. Então, assim, nós, de uma certa mas o forma, normal é você esse. vê a criança, né? Ela é imaginativa, então ela vai ter sonhos. Quando uma criança começa a ter problemas de ter pesadelo e tal, aí a gente já sabe que tem que procurar um psicólogo, alguma coisa está errada. Porque a maioria das crianças, o que, que elas fazem? Elas vão ter É imaginação a criatividade. boa, Até criatividade. Aí você as vai para ondas da criança, as ondas da criança até os 7 anos são ondas teta, são ondas criativas, para depois ela passar para o cérebro mais racional, mais analítico, entendeu? Aí é pronto. justamente Já tudo na certinho. adolescência também,
Acontece isso. Inclusive, a gente sempre fica muito preocupado com os jovens porque eles não têm nem senso de perigo. Eles pensam tão positivamente que tudo vai dar certo, é aquela vibe positiva, e acaba não tendo, às vezes, a noção de que coisas podem ser perigosas para a própria vida. E aí a gente vai mudando de fase. E vem essas situações que você falou. Vem casamento, às vezes as pessoas têm vários relacionamentos, né? São várias energias que elas trocam, aí filhos. E a gente não vai cuidando dessas emoções. E o tempo vai passando e às vezes o corpo vai normatizando coisas, você vai entendendo aquilo, a pessoa não consegue dividir o que é um processo emocional da sua própria personalidade. Aí, às vezes, ela incorpora aquilo. Ah, é a minha personalidade, é o meu jeito, eu sou assim. Isso. Quando, na verdade, Incorporou. não é o jeito dela, não é a forma dela, mas por ela estar enfrentando um desafio com o qual ela não está conseguindo lidar, ela tem aquele tipo de reação. E aí, quem está de fora generaliza, porque isso é muito, muito comum na nossa sociedade também, né? Tá todo mundo na correria, tá todo mundo correndo, então as pessoas generalizam comportamentos, né? A gente não se auto-observa e muito menos vai observar o outro com esse olhar, digamos assim, mais sensível, mais terapêutico. E aí muita gente tem se deparado com doenças físicas, né? Com doenças realmente até crônicas. E nesse momento é que elas vão pensar no campo emocional. O ideal seria, então, que a gente pudesse trabalhar previamente, né? Do mesmo jeito que a gente faz uma atividade física para cuidar do músculo, que a gente pudesse pensar em como cuidar do coração. Porque você falou uma coisa muito importante, né? Que praticamente tudo que a gente leva para a vida sai do nosso coração, né? A resposta magnética, né? A energética, ela vem muito do que a gente sente e de como a gente se sente e de como a gente faz o outro se sentir. Então, por isso que é tão importante as atmosferas, né? O ambiente que você tá, a troca de energia, como que você consegue conviver. Se você já está numa fase difícil da vida, por exemplo, você está enfrentando uma síndrome de pânico, uma depressão, você está vivendo um momento de energia baixa e você começa a circular, onde só tem pessoas também com aquela energia baixa, vai ser muito complicado, né? Então, essa tentativa de mudança passa também pelos relacionamentos. Nessa sua reprogramação mental, você acredita que a gente tem realmente que fazer cortes, por exemplo, não só no nosso comportamento, mas das pessoas com quem a gente convive, das coisas que a gente escuta, na prática? Se a gente tivesse que, sei lá, 3 passos para iniciar uma reprogramação mental, quais seriam as coisas mais importantes? Na prática, acontece diferente, né? Assim, você não tem que fazer cortes, os cortes acontecem, entendeu? Porque Naturalmente. naturalmente, porque a partir do momento que você tá, vamos dizer, essa pessoa que tá depressiva, essa pessoa que só pensa coisa ruim, essa pessoa que é negativa, pessimista, vamos dizer que ela tá num andar baixo vamos fazer uma analogia com um prédio, tá no andar baixo, tá no porão. Então, essa pessoa que está aqui, que quer subir lá para a cobertura, ela está no porão ainda. Ela vai precisar fazer essa mudança de pensamentos, emoções, de comportamentos, porque não adianta só você fazer, pensar uma coisa. Imagine assim, eu quero chegar naquele nível daquela empresa. Eu quero ser o gerente, exemplo, de uma empresa. Estou pensando, eu quero. Mas primeiro, você tem que acreditar. Primeira coisa é, eu quero, eu acredito, eu sinto como se eu fosse o gerente e eu tenho que agir também. Eu quero e vou ficar de braço dado, de braço cruzado. É aquela coisa. Não é só pedir e recebereis. Faz a tua parte, entendeu? Faça a tua parte também, porque voltando aí para a questão da pessoa depressiva e da questão dos cortes, né? Que você estava falando, das amizades. Então, se eu tô lá no porão, eu emito uma determinada vibração de acordo com aquela emoção que eu tenho, certo? Aquela frequência vibracional é X. E eu vou atrair com aquela frequência vibracional aquelas pessoas que têm a mesma frequência, entendeu? Então, se eu tenho o desejo interno, aquele desejo ardente de sair dessa situação
Eu decidi, não vou mais viver uma vida assim, eu vou mudar tudo. E a mudança tem que partir de dentro, é de dentro para fora, é ser para ter, não é ter para ser, entendeu? Por isso que o externo não pode controlar a sua vida. Estamos de volta aqui com essa live maravilhosa, abrindo a série de lives sobre o Setembro Amarelo. Que maravilha! Estamos conversando com a doutora Maria Eugênia. Às vezes a gente tem um processozinho aí de internet, né? Acontece, mas eu já vou convidá-la aqui mais uma vez para ela entrar ao vivo aqui comigo. Pessoal, eu estou conversando com a doutora Maria Eugênia. Ela é fisioterapeuta, ela é mentora também de mulheres, de empresários, e ela tem um projeto, um programa de reprogramação mental. Na verdade, é um curso, né, que está sendo gravado, algumas aulas, mas ela já faz esse trabalho individual também, inclusive tem me ajudado muito no meu... Faz o atendimento, né? Atendimento Tem me online ajudado de reprogramação, e o curso é do nervo vago, que na verdade vai fazer uma reprogramação porque você vai melhorar as suas emoções quando você ativa ele, entendeu? Então tá tudo interligado, não tem nada separado. A questão é essa. Quando a gente faz alguma coisa no nosso corpo, como eu faço no consultório, como eu faço online e como eu estou ensinando no curso, nos cursos que eu vou fazer para vocês fazerem em vocês mesmas, vocês vão estar limpando, reprogramando, desprogramando. Porque, como eu falei anteriormente aí na live, o nosso corpo, ele é o receptáculo das nossas emoções. Então, quando a gente está com dor, quando a gente está com algum tipo de disfunção ou doença, isso é uma representação de que você não está tendo pensamentos, nem emoções, nem comportamentos legais. Você não está bem. Então, porque, na verdade, quando a gente tem bons comportamentos, boas emoções e bons pensamentos, que está tudo junto, está tudo linkado, começa com o pensamento, depois a emoção, depois o comportamento, então a gente não tem nem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem problema de relacionamento, então tudo fica numa vibração alta e tudo flui. A gente entra no fluxo. Não quer dizer que a vida é totalmente rosa para as pessoas. Não, claro que acontecem muitas vezes algum problema acontece alguma coisa, mas o que eu falo para as pessoas é que o nível de o tempo que normalmente alguém ficaria naquele problema, fixando, focando sua atenção naquele problema, vai ser mínimo, entendeu? Porque o problema de todos nós é, primeiro, não viver no presente, ficar sempre antecipando o futuro ou preso no passado. Você sabe que quando a gente está preso no passado, a gente traz depressão para a nossa vida, e quando a gente está preso no futuro, ansiedade e pânico, né? Preocupação, essas coisas. Então, E é possível ficar no passado e no futuro, né? É possível uma pessoa ficar no passado e no futuro ao mesmo tempo, né? Ter as duas coisas. Sim, senhora, sim, senhora. Se você está no presente, você está com naquele estado de mindfulness, né? Atenção plena a tudo que você está fazendo. Então, porque se eu estou aqui agora fazendo essa live com você, por que eu vou pensar lá fora? Por que eu vou pensar no compromisso que eu tenho daqui a pouco, no atendimento que eu vou fazer daqui a pouco? Ou o que eu estava fazendo antes? Não. Por que eu vou me prender também aos probleminhas da internet? A gente sabe que situações acontecem, muitas vezes até para testar o nosso desenvolvimento. A maior parte das vezes é para ver como é que você se vai acontecer isso. Isso, quando eu comecei a minha reprogramação, em outubro do ano passado, várias situações começaram a aparecer, situações que eu não gostaria de passar, mas aquelas situações estão ali para que você atestar você, para você mostrar a si mesma, né? Não é uma questão de mostrar, não. Porque é justamente para você testar a sua vida ali, para que realmente você passou daquele ponto e está indo para o outro. Entendeu? E aí a gente volta. Coisa muito importante da gente trazer aqui, por exemplo, nós duas. Nós somos amigas, nós temos produzido conteúdo junto, a gente tem um estúdio de podcast à nossa disposição. E as interferências da vida, às vezes, não nos permite estar lá nesse estúdio,
né? E aí dá aquela angústia, meu Deus, o estúdio, a gente não gravou, a gente tinha que fazer. Por que não fazer remotamente? Eu aqui onde eu estou e você onde está. Se o objetivo principal é a entrega do conteúdo, não é o Isso. formato, não é o meio pelo qual, Não, mas é a entrega do conteúdo, exatamente. é a É a conexão com as entrega, outras pessoas, é a né? conexão com Então, as pessoas, é a comunidade. exatamente. Essa ansiedade eu também passo muitas vezes. Eu me cobro muito. Eu falo, ah, meu Deus, porque deveria estar assim, deveria estar assado. Ou seja, a gente fica tentando fazer perfeito, né, se E não faz desgastando para nada. fazer perfeito e acaba não fazendo nada. Isso é Então, essa sabotagem. reprogramação que a gente está falando aqui, nós falamos com legitimidade, porque você está vivendo isso na prática e acaba que tem me provocado aí para esse movimento, né? E tem provocado tantas pessoas. Antes da live Mas a gente cair, tem a que gente estava voltar para aquela falando. parte que a gente estava falando a respeito das pessoas. Você tem que cortar e aí a live caiu, né? O sistema caiu aí. Então, o que eu É, ia dizer? Quando a gente está no porão, a gente vai estar se relacionando com as pessoas do porão também. Porque se tudo que a gente vibra vai pra gente, sai da gente e volta pra gente, o que vai voltar são as pessoas com a mesma consciência, entendeu? Com a mesma consciência que nós. Se você vai aumentando o seu nível de consciência a respeito das coisas, como é que você aumenta o nível de consciência? Quando você começa a estudar, quando você começa a ler, quando você começa a estudar física quântica, estudar a escala das emoções, estudar a frequência vibracional, estudar e ler a vida de outras pessoas que são ícones com relação a isso, não é? Então você vai começando a sair daquele porão em direção ao primeiro andar, ao segundo, e aí quando você vai aumentando o seu conhecimento e a sua consciência, né? Você vai atraindo outras pessoas. E aquelas pessoas que tinham um nível de consciência igual ao seu do porão vão ficar afastadas. Tipo assim, não vai ter mais conexão, entendeu? Conexão. E isso aconteceu comigo. Quantas pessoas que eu me relacionava que simplesmente sumiram, entendeu? Pessoas assim conhecidas, amigas, assim, de épocas passadas. Só que aí eu olho assim para trás e vejo, o nível de consciência delas tá lá embaixo ainda. O meu tá subindo, porque eu quero, eu decidi, eu tenho esse desejo ardente de me transformar. E para eu transformar outras pessoas, eu tenho que me transformar. Como é que eu vou dar exemplo de coisas? Como é que eu vou fingir que eu sou uma coisa que eu não sou para poder fazer algo pelo outro? Não tem nem como. A gente tem que começar primeiro conosco. A gente mudando, as outras coisas vão mudando. Eu sei que eu estou na escala de evolução. Eu quero chegar num determinado ponto. Ainda não cheguei, mas isso faz parte do processo, entendeu? É o processo que importa. É o que eu vejo em todas as literaturas. Que eu leio todos os ícones, eu leio Joe Dispenza, eu leio Joe Vitale. Fiz curso, na verdade, com eles dois. Fiz curso com Elaine Orives, quem mais? Bob Proctor. Bob Proctor, leio muitos livros de Bob Proctor. Então são Jim Rohn, Neville Goddard, quem mais tem outro? Earl Nightingale. Então, esse pessoal todo são coisas assim que você tem que ler, devorar. São coisas assim que eles falam e que também uma, é, é, tem uma base na espiritualidade, né? Tudo está relacionado com Deus. Eu não quero falar de Deus aqui, porque na verdade eu não estou falando de religião, mas todos eles falam, porque na verdade é nós que temos que nos reconectarmos à nossa essência divina. Porque as pessoas, nós que estamos aqui no mundo material, que é chamado de terceira dimensão, estamos desconectados, a maior parte das pessoas, sem saber que, né, a gente só consegue evoluir, estou falando de evolução
material. Quando a gente está evoluindo espiritualmente, quando a gente está mudando esses paradigmas, quando a gente está mudando o nosso ser. Por isso que mude a sua mente, mude a sua vida. Você não tem como mudar os seus resultados externos se você não muda você. Não tem como. Essa conta não bate. É um desafio diário, um desafio constante. Diário, Agora, constante até morrer. um desafio dolorido, dói pra caramba. Dói. Porque, na verdade, você tem que ter contato com a sua sombra. Não é você Uhum. sumir com ela, porque o dia tem que ter a noite para o dia existir. Não é isso? O belo tem que ter o feio para você dizer que é belo, ou então dizer que é feio. Então, tudo tem sua polaridade. Essa polaridade não vai deixar de existir. Agora, o que você vai fazer é o quê? Você vai focar na polaridade positiva. Entendeu? Você tem que focar no bom, focar no positivo, focar no belo, focar no tudo do bom. Tipo assim, tem a alegria e tem a depressão. Você vai focar? Tem que focar na alegria. Mas para você focar, não é só dizer assim, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou sucesso. Não adianta você fazer só isso uma vez na vida, outra vez na vida, se você não faz a repetição. Por isso que reprogramar é você desprogramar sua mente subconsciente através do corpo, né? Tem que ter toques no corpo também, ou não só toques, mas técnicas, por exemplo, uma meditação bem feita, você vai desprogramando o corpo. Uma técnica de Emotional Freedom Techniques, que é EFT, você desprograma o corpo. Mas você tem que desprogramar o corpo, que é essa mente subconsciente, e tem que programar um novo programa, que é você falar, repetir, repetir. É a semente que vai jogar na terra de novo, entendeu? Eu sou capaz, eu sou feliz, eu sou segura, eu sou um sucesso. E fala sentindo, tudo tem que ser junto. Se você fala só, eu sou capaz, eu sou feliz, eu sou isso, aquilo, mas não sente como aquilo ser verdade, não visualiza como aquilo sendo verdade, aí também você está perdendo seu tempo. Não vai acontecer. Entendeu? São É um desafio essas diário, um informações. desafio constante. Nós estamos aqui hoje para estimular as pessoas mesmo, para mostrar para elas o quanto é natural na vida de todo mundo. O que mais me chama atenção em você é que você não esconde o seu processo, né? Você é uma terapeuta, uma fisioterapeuta, né? Uma reprogramadora mental que está vivenciando a própria reprogramação enquanto também monta cursos e traz tudo isso para a gente. E isso é muito legal, porque o que me deixa um pouquinho longe, às vezes, de alguns conceitos é essa necessidade de parecer que está tudo certo, né? Essa coisa da imagem Eu super perfeita, do homem certo. perfeito, da mulher perfeita, da vida financeira perfeita. Então, isso sempre me assustou um pouco, né? Eu faço muitas leituras, sempre fiz muitas leituras sobre a questão do crescimento financeiro, de monetizar, de produzir riqueza, não pela riqueza, mas pelo desafio da construção, de tirar coisas do zero. Eu sou completamente apaixonada por criar coisas, né? Eu tenho essa história de vida, de começar uma coisinha que ninguém acredita e aquilo explodir. Então, eu gosto do sucesso enquanto processo humano mesmo, de se desafiar, de ter que dar o seu melhor. Não necessariamente pela marca do carro que eu uso, ou da roupa que eu uso, ou da viagem que eu fiz. Isso tudo é consequência. Então, você ficar vendendo para as pessoas, olha onde eu estou, olha o que eu estou usando, olha o que eu estou fazendo. Isso para mim sempre foi muito pequeno, né? Porque a verdadeira transformação é você saber lidar com todas as circunstâncias. É o que você começou a live dizendo. Em momentos de escassez, você ser próspera. Em momentos de escassez, em momento que você olha e não vê nada, você fala, não, Isso. mas Você vai falou uma coisa acontecer. Né? importantíssima que foi bom Então, você falar, porque eu ia falar isso. isso Você me tem chama que, muita atenção. você tem que se sentir próspera, se sentir abundante, mesmo sem ter algo dentro de casa para comer, exemplo. Mesmo sem ter uma
uma coisa física em casa. Você tem que Nas sentir situações porque mais inusitadas, nas situações mais complexas, aquilo que parece assim, tá tudo acabado, tá tudo destruído. Peraí, porque a escuridão é lugar de luz. Então vai ter uma luz no fim do túnel. O vazio é o lugar mais do que apropriado isso, para ser você tem que focar sempre é, no bom, na solução. E na a solução. outra coisa que eu aprendi muito é isso, você tem que sempre agradecer. Porque quando a gente faz a gratidão, a gente abre as portas para a abundância. Entendeu? Por isso que se você reclama ou julga nessa questão que você falou, você está com uma situação escassa e fica reclamando, não tenho dinheiro, não tenho. Quanto mais você reclama, mais você está bloqueando a sua prosperidade, a sua abundância, porque tudo que sai de você volta para você. E isso serve para tudo. Eu vi uma vez Bruce Lipton, não sei se você já ouviu falar de Bruce Lipton, que ele é um pesquisador, um biólogo, que ele escreveu aquele livro muito conhecido que é. Poxa, o nome agora sumiu da minha mente. A Biologia da Crença, isso, a Biologia da Crença. Então, ele comprovou que, na verdade, a célula, né, que todo mundo pensava que o núcleo, se o núcleo morresse, a célula morria. Não, a célula, na verdade, ela não morre se você tirar o núcleo, porque quem comanda a célula é o citoplasma, que é o que está ao redor, que é o ambiente. Então, ele foi comprovar que a questão da epigenética, né? A questão da epigenética, porque a genética, antigamente o pessoal falava que não é genético, você vai ter, porque seu pai teve câncer, você vai ter também. Não. É a maneira como a gente se relaciona com o nosso meio ambiente que vai importar. A epigenética é mais do que 95%, entendeu? Então, isso foi um grande boom assim na ciência. E ele fala, Bruce Lipton, eu vi uma vez ele falando no meu ouvido assim, que os pensamentos, ele falou assim, numa linguagem bem fácil, né, para as pessoas entenderem. Os pensamentos não estão dentro da sua cabeça, estão fora da sua cabeça. Ou seja, é a onda elétrica que a gente manda daqui de cima, né? A onda eletromagnética, no caso. E aí, quando você pensa medo, é aquilo que eu estou falando. Você atrai medo, atrai situações. Então, São incríveis. você já parou para pensar quando você pensa assim numa pessoa, aí aquela pessoa liga para você, quando você pensa numa coisa, às vezes estou pensando num carro X, aí o carro aparece, quando você está pensando em alguém que nunca mais você falou e a pessoa manda dar sinal de vida, isso tudo é uma onda eletromagnética que chegou lá, uma vibração. É a mesma coisa do celular, a gente está se falando Olha, aqui, eu você tenho está. várias historinhas sobre isso. Vou contar uma bem rapidinho aqui. Não. Ontem, aconteceu ontem, inclusive. Nossa loja está aqui no Alpha Shopping, você é cliente, mas para quem estiver assistindo. E às vezes as pessoas falam assim: segunda-feira não tem ninguém no shopping. Segunda-feira não é dia de venda. Segunda-feira não é nada. E a gente acaba incorporando essa ideia como Você uma afirmou verdade, isso. né? A gente acaba botando como uma verdade. Eu estava na loja e toda feliz, arrumando minha loja, decorando, aquela felicidade toda e esses pensamentos na minha cabeça. Mas segunda-feira não vende nada. Segunda-feira não é dia de venda. E aí eu tive um insight assim, eu falando comigo. Eu falei, eu vendo o dia que eu tiver a fim de vender. E eu vou vender, porque não tem nada a ver com segunda-feira. E aquilo foi, sabe, me espiritualizando assim, entrando dentro de mim. E eu falei, Deus é comigo. E se Deus é próspero todos os dias. Não existe negócio de segunda, de sábado, de domingo, ele vai fazer Uhum. vender. E eu saí de uma loja para outra, assim, me bati com uma pessoa. O cliente entrou na loja e comprou comigo. Comprou perfume, camisa, ainda falou assim: vou levar uma caneca do Bahia, que eu sou torcedor Tá do vendo? Bahia. E a mensagem foi muito instantâneo, foi completamente magnético aquilo. Porque foi Isso completamente instantâneo. comprova Eu o estava campo eletromagnético.
E numa Isso, sensação assim, só vou fazer vitrine. Hoje é dia só de arrumar a loja, hoje não vende. E aí eu comecei a me contrapor aquilo, não, tem que vender, a mercadoria está aqui isso só e está pode acontecer. comprovando que a gente cria a nossa realidade. É isso tudo que eu estou Então, falando aqui. são A gente coisas cria a pequenas. realidade da Estou doença, falando de uma coisinha insaúde. pequena, né? Mas imagina que você pode levar isso para qualquer área da sua vida, né, doutora Qualquer área da Eugênia? sua vida, exatamente. É. A reprogramação é para qualquer área da vida. Por isso que quando eu faço, né, a microfisioterapia, aí tinha pacientes assim, quando eu estava bem verde nesse assunto assim de campo vibracional, de física quântica, aí saía a paciente e depois quando eu encontrava com ela novamente, ela mandava uma mensagem para mim dizendo assim: menina, depois daquele dia que eu fiz a microfisioterapia, até namorado eu arrumei. Menina, depois daquele dia eu arrumei um emprego. Aí eu não entendia por quê que acontecia isso tudo. Mas hoje, tá vendo como é o estudo, a consciência a partir do conhecimento? Hoje eu sei por quê. Porque quando eu estou passando a mão lá no cliente, fazendo a microfisioterapia, que é uma técnica informacional quântica, e que eu estou limpando do corpo essas emoções de baixa vibração que estão deixando a pessoa doente, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, e o campo da vida dela tá ruim, eu tô melhorando a vibração dela. Eu tô tirando aqueles sacos pesados do corpo dela, tô tirando aquela emoção ali que tá reverberando com aquela vibração ali, e aí ela respira, tipo assim, aí as coisas começam a acontecer, porque também quando a gente mexe no corpo, automaticamente a gente mexe no looping, que é pensamento, emoção, pensamento, emoção, pensamento, emoção, a gente corta ali a energia, é como a gente fala na osteopatia, quando você faz um trust, aí você quebra aquele circuito nociceptivo, que é o circuito de dois espasmos, espasmo dor, é a mesma coisa. Entendeu? Então, tudo é integrado. Tudo é Que integrado. maravilha. Eu quero te agradecer por abrir essa série de lives. Eu que Quero agradeço. dizer para o meu público. Ah, nossa, está sendo lindo. Eu quero dizer aqui para o público da Rede Sempre, para o público que vai acompanhar a gente no YouTube, que eu me desafio todos os dias, que eu passo por muitas dificuldades ligadas ao campo das emoções. Não é fácil para mim, porque eu sempre tive sonhos maiores do que eu, e quando a gente tem projetos grandes, nós somos muito desafiados. Mas uma coisa eu tenho de bom nisso, que sempre foi o desejo de não aceitar essa dor, não aceitar essa coisa negativa. Sim. Então, quando eu encontro uma pessoa como você, Eugênia, que é uma grande estudiosa, uma mulher extremamente dedicada, o que você está falando, você realmente estuda, você faz investimentos, né? Quantos cursos eu vejo você fazer, quantos livros, quantas vezes você está comigo Muitos. falando, tem minha aula, eu vou estudar até de madrugada. Uma pessoa altamente disciplinada, antes de estar aqui na live, foi fazer sua atividade física. Então, para mim é uma honra muito grande ter você como amiga. Eu posso te chamar de amiga. Isso para mim realmente Mas é eu não uma era assim, honra não, viu? muito Eu não grande. era assim, não, viu? Você não era Eu não assim, era né? E disciplinada. Eu não era segura. Desculpa, viu, te interromper, só para o público ver. Eu não, tudo isso eu trazia comigo como crença limitante, como paradigma. Mas foi fruto do meu desejo de ser uma pessoa diferente, de viver de uma forma diferente, uma nova realidade, mais leve, sabe? Uma coisa que os acontecimentos externos não me abalem, que eu era muito abalada com as coisas que aconteciam. Muito. Muita coisa modificou. Essa coisa de eu estar gravando meu curso hoje é um marco na minha vida, porque eu sempre quis. Tem quase 20 anos que eu falo que ia gravar um curso, nunca gravei, tanto de tanta procrastinação e sabotagem, justamente por conta das coisas que eu trazia. Então, quando eu disse que eu quero mudar, apareceram para mim as pessoas, o caminho, os cursos. Aí eu disse assim, não, eu vou. Porque quando a gente quer o universo, né, que é representado por Deus, coloca o chão para a gente pisar. Então é isso, eu disse, olha, eu e vai vou, acontecer uma vou coisa fazer e tô incrível. indo. Vai acontecer uma coisa incrível no domingo, porque
Dia 15 agora, gente, eu quero convidar todo mundo que está aqui na região da Estrada do Coco, que está na região de Abrantes, de Salvador também. Nós vamos estar reunindo 8 grandes lideranças femininas. São terapeutas, psicólogas, coaches, são mulheres de grande impacto. A Cris está até na live aí, ela vai fazer uma live comigo no dia 12, ela que é terapeuta holística, e ela vai estar aqui no domingo. A doutora Eugênia também vai estar aqui no domingo. Então nós vamos estar aqui no Alpha Shopping com 8 grandes lideranças. E o que eu acho mais incrível é que são 8 mulheres que se desafiaram, porque a gente não nasce pronta. Então isso que você está falando, dessa sua fase, é o que eu falo de mim, né? Quantas vezes eu já me boicotei, eu já me subestimei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Quantas vezes as pessoas de fora olhando e falando, essa mulher arrebenta, essa mulher, olha, ela é tudo. Exatamente. E eu falava, de quem eles estão falando? De quem eles estão falando? Por que não dá um curso? Por que isso? E eu lá dentro, oh meu Deus. De mim não pode ser. É bem assim mesmo. Então, eu paro para pensar que nós vamos estar juntas. Olha, o universo está conspirando, né? Quando eu conheci Cris, ela vai estar aqui na live, vocês vão ver, ela está no Pode Amar comigo. São mulheres que têm suas dores. Nenhuma de nós está pronta, gente. Nenhuma de nós está 100% resolvida. Oh, meu Deus, não é assim. Mas nós estamos lidando com as nossas dificuldades. Nós estamos enfrentando os nossos fantasmas, acordando, vivendo a vida. O pior de tudo, né? Às vezes as pessoas ao nosso redor, né? É uma coisa que, nossa, dá outra live aqui. Então, assim, as pessoas, porque você começa a mudar, as pessoas também se incomodam com isso. Porque como elas não conseguem mudar, elas estão acomodadas, aí elas começam a te criticar. Então, eu já ouvi de tudo, que eu sou entusiasta, que o meu pé tá no chão do céu, que eu sou louca. Cada hora tem temperamento. Não, você não gira bem, não, você é maluca. Eu digo, deixa eu comer maluquice. Eu já gastei muito tempo, sabe? Tentando me explicar. Não sou louca. Não, quer saber? Cada um vai ter a sua opinião e tá tudo certo. Exatamente. Porque o foco, se eu olhar para o lado, eu vou perder meu foco. Exatamente. Eu vou perder esse processo de autotransformação, de autocuidado, de autoconhecimento. Essa relação com você e com as outras mulheres, ela é tão maravilhosa. Eu me sinto tão feliz em estar aqui com você. Eu estou tão radiante de poder estar falando sobre tudo isso e saber que Setembro Amarelo tem para mim uma representatividade muito grande, porque várias vezes eu pensei em tirar minha vida. Várias vezes eu falei, não quero mais viver, eu quero morrer. Eu já fiz esses dramas todos, né? No sentido de dor, não querendo diminuir a dor de ninguém. Mas hoje, mesmo quando eu tô com essa dor, mesmo quando vem essa tristeza profunda, eu falo, olha, eu já venci você ontem. Eu vou vencer você hoje. Exatamente. Ontem você tentou no meu coração desse jeito aí. Você tentou mesmo. Falar para mim que não valia a pena. A gente tem mas você que ontem eu vou te vencer hoje. Então é isso que eu quero deixar aqui nessa live. Eu não quero deixar nessa live, a Patrícia é perfeita. Não, gente. Eu tenho muitas dificuldades, mas uma coisa eu tenho de bom. Eu agradeço todos os dias a Deus. Essa capacidade de olhar o mundo com bons olhos. E eu encontrei isso em você, né? Que está sempre falando comigo, eu troco muita figurinha com você, encontrei na Cris. Então eu sei que domingo aqui, dia 15, vai ser um dia muito mágico. Porque são 8 grandes personalidades, 8 mulheres que se transformaram, né? Que vêm se transformando. Vocês vão conhecer Kátia, que é fantástica. Você já palestrou com Kátia, você já esteve aqui palestrando com Kátia Oliveira, que é outra mulher assim extraordinária. Então, estão todos convidados. Quem gostou dessa live? Agora, Eugênia, fala pra gente. Você faz muitos tratamentos que são assim, não vou chamar de instantâneo, mas que muda a vida. Ela chega aqui, gente, às vezes, faz uma massagenzinha assim, meu Deus, é hoje. Então, deixa seu contato, porque você, inclusive, está atendendo aqui no Alpha Shopping agora, né?
Você Também. tem esse horário de atendimento aqui no Alfa Shopping, de 7 às 10 da manhã, gente. Se você está na região aqui perto, Guarajuba, Praia do Forte, Estrada do Coco, toda essa área aqui de Salvador também, aqui perto da gente, Camaçari, de 7 às 10, a Eugênia atende aqui no shopping, tá? No Shopping Alfa. E também atende de 19 às 21 horas. Então, assim, Patrícia, mas eu só posso 8 da noite. Eugênia tem agenda todos os dias. É só marcar, tá bom? Então, deixa o seu contato para quem quiser fazer esse atendimento. Eu sou, assim, suspeita de falar, porque realmente só de conversar com você a gente já tem insights. Agora, se preparem para levar umas bronquinhas, tá? Porque quando ela chega, que fala a palavra errada, aí ela já para tudo e faz um podcast. Não fale isso. Aí pronto, ela começa. Cita 10 autores. Cortou um pouquinho a live aqui agora, mas eu acho que você pediu o telefone. Vou dizer, o WhatsApp, é porque eu falo com o WhatsApp nele. É 71993305064. E o meu Instagram, acesso aos meus conteúdos, doutora DRA, né? Maria Eugênia Vieira Oficial. E aí. Pronto, muito obrigada. Estamos aqui. Está continuando aí nessa busca dessa reconexão, né? Pronto, se alguém quiser contar também aqui pela rede sempre, esse programa vai ser cortado, o João vai tirar o melhor de nós aqui, né, os melhores momentos, e com certeza a gente vai estar sempre junto. Eu quero te ver aqui domingo. Muita gratidão, muita paz, muita luz no seu caminho, na sua história. Estamos juntas. E obrigada por esse momento aí. Amém. Tchau, gente. Obrigada por todos aqui.